Olá, seja muito bem-vindo ao canal WS Advocacia. No vídeo de hoje estaremos falando sobre a prescrição e a decadência em matéria previdenciária. Meu nome é Valber do Nascimento Silva, sou advogado atuante em todo o estado do Goiás e também no Distrito Federal, em processo nas áreas criminal, família e sucessões e no direito previdenciário. Inicialmente, gostaria de explicar a você qual a importância da prescrição e da decadência. Pois bem, a prescrição e a decadência são instrumentos utilizados para concretizar um instituto que denominamos segurança jurídica. E o que vem a ser essa segurança jurídica? Segurança jurídica, de uma forma bem simples, nada mais é do que a garantia, a certeza que é dada às partes litigantes em um determinado processo de que uma determinada situação não mais poderá ser modificada. Ponto. De forma bem simples, como eu acabei de explicar, isso é a segurança jurídica. Agora então, passarei a tentar explicar o que vem a ser a prescrição e a decadência, mas aqui já faço uma observação. Essa prescrição e decadência que irei tentar conceituar não deve ser utilizada de forma lato sensu, ou seja, não aplica-se a todo o direito, de uma forma geral, mas sim ao direito previdenciário, pois, como eu disse, irei explicar de uma forma bem simples para que qualquer pessoa possa compreender. Vamos lá. Prescrição é um instituto previsto lá no artigo 103 da Lei 8.213, no seu parágrafo único, que, na sua aplicabilidade prática, significa o seguinte, que o segurado, uma vez tendo requerido a revisão, seja administrativa ou judicial, e tendo-lhe sido reconhecido o seu direito, ele poderá solicitar que o INSS lhe pague, lhe entregue, a diferença do valor que ele é devido nos últimos 5 anos, a contar da entrada desse requerimento administrativo ou a contar de um determinado momento na ação judicial, que eu passarei a explicar a partir de agora. Na ação judicial, que momento será esse? Qual será esse marco inicial para se contar essa prescrição? Pois bem, na ação judicial, este momento será o dia do trânsito em julgado. Então vamos a um exemplo. Se o segurado entra com uma ação judicial no ano de 2005, e aqui vamos usar, por exemplo, sempre o dia 1º de janeiro. Então, se ele entra com uma ação no dia 1º de janeiro de 2005 e ocorre o trânsito em julgado no dia 10 de janeiro de 2005, esse período prescricional deverá ser contado do dia 10 de janeiro de 2005 para trás. Então, ele poderá requerer os atrasados, ou pelo menos a diferença desses atrasados, do dia 10 de janeiro de 2000 até o dia 10 de janeiro de 2005. Um outro exemplo. Digamos que esse mesmo segurado entrou com essa ação no dia 1º de janeiro de 2005, contudo, só foi ocorrer o trânsito em julgado no dia 1º de janeiro de 2010. Então, não mais ele poderá requerer os atrasados a contar do dia 1º de janeiro de 2000, pois deverá ser contado a partir do dia do trânsito em julgado. Se foi 1º de janeiro de 2010, ele somente poderá requerer os atrasados a contar do dia 1º de janeiro de 2005. Já na esfera administrativa, esse dia deverá ser considerado a partir do dia de entrada do requerimento administrativo. Então, se ele entrou com requerimento administrativo no dia 1º de janeiro de 2010, independente do momento em que vai durar esse período de análise, a partir do momento em que houver uma decisão administrativa, será esse o dia em que nós consideraremos para pedir os atrasados. Então, de forma igual, ocorreu na ação judicial. Se a decisão administrativa vier a partir do dia 10 de janeiro de 2010, então ele deverá requerer os atrasados a contar de 10 de janeiro de 2005. Essa, de forma bem simples, é a prescrição. Recapitulando, nada mais é do que a possibilidade de o segurado requerer os atrasados no período de 5 anos anteriores ao momento do trânsito em julgado ou ao momento da decisão administrativa. Passando então a uma coisa que é importante ser observado. A Lei 13.846 de 2019 trouxe a aplicação da prescrição a 3 pessoas que até então não corria contra eles o Instituto da Prescrição. Quem são essas pessoas? O menor, aquele que ainda não tem 18 anos, o incapaz, considerado nos termos da Lei Civil, bem como o ausente. E quem é esse ausente? Aquele que não foi encontrado para responder ao processo. Então, o que ocorre? Antes da vigência dessa lei, contra esses 3 não ocorria prescrição.
Então, independente do período, ou melhor, do momento em que nasceu o direito para eles e do momento em que eles entrassem com o requerimento administrativo, eles sempre teriam direito a receber o atrasado de todo esse período, desde o momento do nascimento do direito até o momento do requerimento administrativo. Com a entrada em vigor da Lei 3.846, houve uma mudança, de forma que esses três, o menor, o incapaz e o ausente, eles somente terão direito a receber todo o atrasado se eles entrarem com o requerimento administrativo no prazo máximo de 180 dias. Então vamos dar um exemplo. Digamos que o menor, o pai desse menor viesse a falecer no dia 1 de janeiro de 2010 e que ele entrasse com esse pedido administrativo no dia 1 de janeiro de 2019. Esse menor teria o direito a receber todos os atrasados a contar de 1 de janeiro de 2010, uma vez que ainda não estava em vigor essa lei que foi instituída em 2019. Vamos a outro exemplo agora para ficar claro. Digamos que esse mesmo menor e o pai dele faleceu em 1 de janeiro de 2010 e ele deixa para entrar com requerimento administrativo no dia 1 de julho de 2019, momento em que já estava em vigor essa lei 13.846 de 2019. O que vai acontecer? Como ele deixou para entrar com esse requerimento administrativo no momento posterior a 180 dias, ele vai perder todo o atrasado que deveria ser pago a ele a contar de 1 de janeiro de 2010 e vai receber somente a partir de agora, de julho de 2019. Então é muito importante que essas pessoas entrem com esse requerimento no prazo máximo de 180 dias para que elas não percam todo esse valor atrasado e que faz uma diferença muito grande no valor do seu benefício. Mais uma outra coisa que é importante ser analisado. A jurisprudência pátria ainda não firmou um entendimento sobre isso, até porque muitos advogados já estão entrando com ações solicitando que seja analisado esse artigo e que venha até ser considerado inconstitucional. Contudo, como ainda não temos decisão, como não temos uma jurisprudência pacífica e nenhuma doutrina, não podemos definir, dar certeza de se vai ser ou não aplicado, se vai ser ou não considerado constitucional esse artigo lá da Lei 3.846 de 2019. Então, o melhor a fazer é entrar com o requerimento administrativo antes desse período de 180 dias, para lhe garantir que você receba todo o período que já ficou para trás antes da entrada desse requerimento administrativo. Mais uma coisa é importante ser explicada, porque eu dei um exemplo do menor que o pai faleceu em 1 de janeiro de 2010 e disse que ele entraria com requerimento administrativo em 1 de janeiro de 2019, quando ainda não estava em vigor a lei. E apesar de já ter passado um período muito superior a 180 dias, ele teria direito a receber todo esse dinheiro atrasado, dos períodos atrasados. Isso por quê? Porque na matéria previdenciária, nós utilizamos o princípio do tempus regit actus. O que significa dizer isso? Significa dizer que a lei que deve ser aplicada à concessão do benefício deve ser a lei que estava vigente no momento em que nasceu o direito. Ou seja, o momento em que nasceu o direito para o menor de receber uma pensão por morte foi o momento em que o pai dele veio a falecer. Assim, ainda que o pai dele tenha falecido em 1 de janeiro de 2010 e que ele viesse a fazer o requerimento administrativo em 1 de janeiro de 2020, ou melhor, em 1 de janeiro de 2025, ainda assim ele teria direito a receber todo o atrasado. E por que ele teria direito a receber todo o atrasado? Porque a lei que vigia na época não era a Lei 3.846. Então, se na lei anterior a 3.846 não se aplicava a prescrição ao menor, e quando o momento que o pai dele faleceu foi 2010, deve essa lei ser aplicada à concessão do benefício, afastando-se então a aplicação da prescrição. Contudo, é importante salientar que o INSS, muitas das vezes, não são poucas, ele desconsidera isso e assim acaba negando o benefício do segurado, ou melhor, nesse caso, do beneficiário, do dependente, na esfera administrativa. E muitas pessoas desconhecem e acabam achando que, já que é assim, então não tem mais o que fazer. Mas há sim, como eu disse,
A lei a ser aplicada é outra. Então procure um advogado. Se você teve esse tipo de benefício negado, procure um advogado de sua confiança para que ele analise o seu caso. Pois pode ser que você tenha sim esse direito e que você possa sim entrar na justiça solicitando. Independente do período que se passou, como eu falei para você, ainda que você entre com uma ação judicial, que em regra vai demorar de 6, um ano e meio, mas quando sair o resultado e que lhe vai ser favorável, você receba, não só passe a receber a sua pensão por morte, que é direito seu, como também receba todo o valor correspondente a esse período que já ficou para trás. E aí, nesse caso, como na verdade o INSS negou um direito que lhe era totalmente correto, totalmente certo, nem sequer vai incidir a prescrição de 5 anos. Você, inclusive, vai ter direito a receber o atrasado independente do período que já se passou, seja 5, 10, 15, 20, 30 anos. Tá ok? Vamos então agora, a partir desse momento, passar a falar sobre o Instituto da Decadência. E agora, digo que é de extrema importância esse momento, porque diferentemente da prescrição, que em regra só impedia de você solicitar valores atrasados no período superior a 5 anos, a decadência é um instituto muito mais cruel, porque a decadência ela impede que você solicite o seu direito. Apesar de você saber que você tem o direito que é seu, se você deixar ocorrer no seu direito a incidência da decadência, você não mais terá reconhecido esse direito e não mais poderá solicitar valor nenhum, seja para receber dali para frente, seja os 5 anos atrasados, 10 anos atrasados. Você perde tudo. Então vamos lá. De uma forma bem simplória, como eu acabei de falar, a decadência é a perda do direito pelo segurado, pelaquela pessoa que tinha o direito. E quando essa decadência vai ocorrer? Ou melhor, a partir de que momento ela deve ser considerada, ela deve começar a ser contada? Como eu acabei de falar agora há pouco, a decadência vai ser contada se você já teve o benefício. E se você já recebe esse benefício, ela vai ser contada a partir do primeiro dia posterior, do primeiro dia do mês posterior ao recebimento da primeira parcela do benefício. Ou seja, um exemplo é, se você entrou com um pedido lá no INSS, digamos de uma aposentadoria, e o INSS te concedeu essa aposentadoria no dia 1, e você recebeu ela no dia 1 de janeiro de 2010, essa decadência vai começar a ser contada a partir do dia 1 de fevereiro de 2010, ou seja, sempre o primeiro dia do mês seguinte ao recebimento do benefício. Um outro exemplo, para ficar bem claro. Se você entrou com um pedido e te foi concedido o benefício, mas se você entrou com um pedido no dia 1 de janeiro de 2010, teve todo o processo administrativo e você só recebeu de fato, o dinheiro só caiu na sua conta no dia 1 de janeiro de 2011, isso significa que a decadência para você só vai começar a correr do dia 1 de fevereiro de 2011, tá certo? Então a data a ser considerada não é a data de entrada do requerimento, nem tampouco, se for numa ação judicial, a data de entrada da ação judicial, mas sim o primeiro dia do mês posterior do mês em que de fato você recebeu o benefício, tá ok? Contudo, uma coisa é importante ser considerado aqui. Apesar de a decadência ser um instituto tão fugaz, como eu acabei de falar, tão cruel, existem algumas situações em que essa decadência vai sim poder ser afastada, tá? E uma delas que eu vou citar aqui é, por exemplo, quando o INSS ele te nega um determinado benefício, que era um direito seu 100% garantido, de uma forma indevida, tá certo? O que acontece? Como eu já expliquei em outros vídeos, o INSS ele tem sobre si a responsabilidade objetiva. Ele só tem, as pessoas que ele trabalha são expert, então é 100% garantido que as pessoas que ali estão sabem o que estão fazendo. A partir do momento em que você entra com um pedido de concessão de um determinado benefício no INSS e ele te nega, mesmo sabendo que você tem o direito, como por exemplo, digamos que você entra com um pedido de aposentadoria por idade e esse pedido exige 2 requisitos, qual seja um período mínimo de contribuições de uma determinada idade, e aí você preencheu o requisito da idade, mas o INSS olha na sua carteira de trabalho e fala, opa, peraí, mas você não tem o tempo de contribuição.
Aqui você precisaria ter 180 contribuições e, no entanto, você só tem 175 contribuições. Mas lá na sua carteira de trabalho, tem um período lá de 5 anos em que você trabalhou, mas o que ocorre? O teu empregador não fez os recolhimentos devidos. E aí o INSS, apesar de ver que há assinatura lá, o contrato de trabalho de 5 anos, mas que não houve os recolhimentos, ele deveria ver o seguinte: opa, peraí, há sim aqui o contrato de trabalho, apesar de não ter sido feito os recolhimentos, mas a obrigação não era do segurado de fazer o recolhimento. A obrigação é do empregador de efetuar o recolhimento. Então, se, e nesse caso, abre aspas, o segurado é empregado. Se o empregador não fez os recolhimentos, a obrigação, a culpa não é do segurado, a culpa é do empregador. Então o INSS ele era obrigado sim a conceder o seu benefício e depois ir atrás do empregador saber por que ele não efetuou os requerimentos, ou melhor, os recolhimentos. Assim, esse é um exemplo. Se o INSS ele não te concede o benefício para você, usando de certa forma, digamos assim, de má fé, esse benefício vai ser considerado que esse benefício ele foi negado mediante uma fraude. E assim, tendo ocorrido uma fraude, afasta-se a aplicação da decadência. Pode ter passado 10, 20, 30, 50 anos que não vai ser considerado o Instituto da Decadência. E você poderá sim, então, entrar com uma ação judicial solicitando que te seja concedido o seu benefício, bem como que te seja concedido, que te seja entregue todo o atrasado a contar do momento em que você deu entrada no requerimento administrativo. Outra situação que também já vem se tornando pacífica na jurisprudência é que não vai ocorrer a decadência quando, por exemplo, você entrou com pedido, com requerimento administrativo e colacionou ali várias provas, carteira de trabalho, olerites, né, que são contra-cheques, entre outras coisas. E na análise dos requisitos, o INSS ele deixa de considerar alguma dessas provas, ou seja, ele deixa de apreciar alguma dessas provas que no fim vão ser de extrema relevância para o resultado do mérito dessa análise. Então, se o INSS não considerou essa prova, não apreciou, também vai poder ser afastada essa decadência. E você então poderá entrar com uma ação judicial solicitando que seja revista a concessão do seu benefício. E outra, ainda que o seu benefício tenha sido concedido, mas digamos que seja uma aposentadoria que você deveria receber R$ 2.500 de benefício, mas em razão dele ter desconsiderado algum período de contribuição, algumas contribuições suas, você ao invés de R$ 2.500 vai receber o benefício, mas somente no valor de R$ 2.000, você pode também entrar com um pedido de revisão, ainda que tenha passado o período superior a 10 anos, que não vai ser aplicado a decadência nesse caso. E neste caso você passará a ter o direito a receber, passar a receber de 2 vai para R$ 2.500 mensais, e ainda o atrasado dessa diferença de R$ 500 a contar do momento em que te foi concedido esse benefício. Tá certo? Então é isso. Prescrição é a possibilidade de você receber os atrasados somente no período anterior a 5 anos, a contar do dia do trânsito julgado ou da decisão administrativa. E a decadência é a impossibilidade de você solicitar a revisão ou a reanálise de um determinado benefício se você deixar percorrer um período superior a 10 anos, ok? Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo de hoje. Ele inclusive já está ficando um pouco longo realmente. Então eu agradeço a vocês que estão conosco aqui no canal. E a você que gostou desse vídeo, eu peço que você dê uma curtida aí, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque assim você nos ajuda a fazer com que o nosso canal cresça e com que o YouTube entenda que esse vídeo tem alguma relevância para as pessoas. E assim, perdão, ele acaba fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. E assim você me ajuda a ajudar outras pessoas que têm o seu direito e que sequer sabem. Como eu sempre gosto de dizer, direito previdenciário, o seu benefício é um direito seu. Você contribuiu com ele, por ele. Então, se preciso, lute por ele. Não se permita vencer pelo cansaço. Vá atrás do direito que é seu. Assim eu me despeço nesse momento, pedindo a Deus, como sempre, que cada dia mais nos abençoe e nos proteja. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.